Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E quem sou então, né? Eu sou o Renan Martins, criador do método Repõe, de onde tudo surge, né? Para eu estar até aqui apresentando para vocês. E essa aula a gente vai falar exatamente da introdução, como eliminar suas perturbações emocionais que travam suas ações e deixam você desanimado com a vida. E para quem que é essa aula então, né? Para quem se sente desanimado, esgotado, perturbado, paralisado, angustiado. E eu vou dar alguns exemplos do que são esses sintomas, né? Para você que não esteve presente na aula de ontem, o que é o estado de desânimo? O estado de desânimo é um estado que falta energia, falta força, em que a gente perde a capacidade de executar. E aí eu já linko com o sintoma da paralisia, que é você ter plenas capacidades físicas, capacidades motoras, até mesmo capacidade mental, né? Mental diferente da emocional, para você executar. Mas alguma coisa trava você, alguma coisa interna que você não sabe muito bem o que é. Por outro lado, você se sente angustiado, então junta toda essa carga emocional e faz com que você paralise, que você não consiga pegar para fazer o que você deve fazer no seu dia a dia. Obviamente eu vou elencando alguns sintomas aqui e pode ser que você não se enquadre em todos. Na maioria dos casos das perturbações emocionais, vai haver desânimo, vai haver angústia e vai haver ansiedade. Eu não coloco o quadro de ansiedade aqui, porque a ansiedade muitas pessoas misturam com angústia, né? Então é importante você saber que desses sintomas todos surge o esgotamento mental e físico, que é quando você não aguenta mais a si mesmo, você não aguenta mais o seu estado, você quer se livrar daquilo, e isso vai tirando, vai sugando, vai fazendo com que você vai se arrastando durante os dias. Tem aquela velha história do domingo à tarde, né? Eu não assisto mais televisão no domingo. Não é por causa do Faustão e nem do Fantástico, é porque simplesmente não assisto televisão porque não está dando tempo. Mas tem aquela história em que as pessoas no domingo à tarde, tem pesquisas que mostram elas andando no shopping, quando elas veem aquelas vitrines de Casas Bahia, de lojas de eletrodomésticos, elas ficam em pânico, porque elas lembram que amanhã é segunda-feira. Então esse esgotamento leva toda essa situação. Então falamos bastante aqui, falamos de forma bastante simplificada, eu diria. Poderíamos ficar o dia todo falando só de sintomas aqui. Esses são os principais. Como eu disse que no começo da aula, que você está acompanhando os conteúdos anteriormente a essa aula, esses três principais sintomas, desânimo, paralisia e angústia, eles levam você a ficar então travado, trava a sua ação e gera o desânimo, que é um desses sintomas. Então vamos seguir em frente aqui. Como que eu cheguei nessa metodologia, né? Como que essa metodologia surge? Mas antes da gente entrar com a metodologia, a gente vai colocar aqui para você 3 histórias rápidas para você ir se conectando um pouco mais não só com sintomas, mas com aquilo que você pode alcançar, você pode obter com a superação das perturbações emocionais. Vamos lá. Sou empreendedor digital, trabalho como afiliado nas plataformas digitais. E desde quando você vem fazendo o trabalho de mentoria comigo, Marcos? Desde 2019, né, quando eu abri a empresa. Na verdade, desde 2018. Ô Marcos, me conta uma coisa. De todo esse tempo, o que você observou de maior ganho nas sessões de mentoria que a gente vem fazendo? Emocionalmente entender como eu funciono, né? Primeiro passo, como que eu me relaciono comigo mesmo, com as minhas emoções, e com certeza isso tem me ajudado bastante dentro da minha empresa, nos meus relacionamentos. Tem alguma coisa que você, nessas últimas conversas, nos nossos atendimentos, nossas sessões, que você, durante o dia, você, tem isso na cabeça, deixa eu lembrar, lembrei disso aqui que o Renan falou, lembrei disso aqui que ele costuma dizer para mim, tem alguma coisa assim nesse sentido? Sim, o maior aprendizado é entender qual que é o sentimento, né, interno em relação a qualquer problema, mas calma, eu consigo, de certa forma, tomar decisões melhores. Então o aprendizado foi, cara, quando eu tô tenso, quando eu tô nervoso, tô com medo, tô inseguro, não sei o que fazer, eu vou buscar alguma ferramenta que me ajude a me acalmar, né, para que eu consiga entender melhor a situação. É nessas horas que a gente consegue, em 90% das vezes ou mais, ter mais assertividade nas tomadas de decisões. Então eu não costumo tomar decisões quando eu tô tenso, por conta
de buscar essa tranquilidade para poder tomar decisões mais assertivas, né? E é geralmente no momento que você está mais tranquilo. Deixa eu te fazer ir para o lado financeiro da coisa. Você estava pagando para mim R$ 350 a sessão. Quando eu atendo vocês aí de forma em dupla, é o dobro, é R$ 700. O que você acha desse valor pelo trabalho dessa mentoria? É barato porque ele encurta muito o caminho, né? Se a gente vai sozinho em bate-cabeça, como aconteceu várias outras vezes, que eu não busquei orientação, um erro, uma ação inadequada pode trazer um prejuízo muito maior. O dinheiro acaba se tornando irrelevante perto do resultado que eu acabei tendo aí com as orientações do Renan. Fiquei muito feliz e vamos lá então. Está sendo maravilhoso. Vamos lá. Eu tenho hoje um relacionamento pessoal, profissional com os meus pares muito melhor do que eu tinha antes. Muito melhor. Eu consigo compreendê-los e ser compreendido também. Consigo respeitar e respeitá-los. Como eu te disse antigamente, Walter, eu não deixava nada quieto, cara. Tudo eu tinha uma resposta imediata, eu tinha um embate. Era para mim bater, levou e era do mesmo tamanho ou até pior a resposta. Hoje não, hoje eu respiro, eu analiso, eu às vezes saio fora da situação para que eu possa respirar e não responder imediato e depois buscar uma solução para aquele problema, conversar com aquela pessoa, e isso vem me fazendo muito bem. Eu te confesso que não é fácil, não foi fácil. Eu me lembro de você todos os dias, principalmente nas adversidades, e eu levo isso para mim com a minha vida. Eu consegui dar uma organizada na minha vida, Renan, e quero dividir uma felicidade muito grande com você, que foi controlar as minhas finanças. Cara, eu consegui limpar meu nome, que meu nome estava sujo na praça. Eu hoje consegui comprar minha casa própria, Renan. Eu dei para minha família uma casa própria, cara. Então tudo isso veio acontecer na minha vida graças a você, meu amigo, que resolveu me ajudar e está me ajudando de novo. Eu desejo para você tudo de bom, para a tua família, que Deus os abençoe, que Deus possa te devolver grandiosamente tudo aquilo que você tem feito por mim e por muitas outras pessoas que eu sei que você ajuda muita gente, que você é um cara de muito bom coração. Desculpa também o áudio grande, é porque eu fico extremamente feliz em falar com você, Renan, que você é um cara que faz bem na minha vida, cara. Muito obrigado mesmo. Oi, me chamo Camila, eu tenho 38 anos, sou casada com o Renan, nós temos 3 filhos. O Renan ele foi desenvolvendo o método Repõe e eu fui participando ao longo de todas as fases. Eu fui voltando à vida aos poucos, sabe? Eu podia ver as melhoras que eu sentia, que antes me perturbavam completamente, me tiravam fora do eixo. E quando eu superei todas essas perturbações, era como se realmente algo que estava bloqueado dentro de mim tivesse voltado para a vida. E eu pude perceber que coisas que me atormentavam antes, que me paralisavam, que me travavam, coisas simples do dia a dia. E hoje é um alívio quando eu falo assim, por que era tão difícil isso antes? Como que a gente pode chegar a esse ponto em que tudo trava você e de repente você vê que é possível. Quando que você tá nesse furacão, você acha assim que não tem jeito, que não tem como você conseguir superar tudo isso e você realmente sentir que você está vivendo a vida, não sobrevivendo a ela. E hoje, no que eu olho assim para trás, eu falo, caramba, consegui. Para mim, ter superado essas perturbações emocionais que antes me afligiam, eu poder fazer simples atividades do dia a dia, parar para fazer a comida, aí tem que parar para ajudar, às vezes o Renan com alguma atividade do trabalho. E antes tudo isso me perturbava, me tirava fora do eixo e hoje eu fui normal. Isso para mim hoje é uma coisa que não me perturba mais. O Renan, a gente tem sorte por ter um ao outro. O que ele mais me ajudou foi ver que sempre olhar para a verdade da sua história.
não ressignificar, sabe? Querer dar um novo sentido para aquele que você sentiu, mas você sempre olhar para sua verdade, assim, o que você está sentindo naquele momento. Mas realmente você ser validada no que você sentiu, e isso foi fundamental no meu processo para superar essas perturbações. Sempre ter esse olhar para o que eu estou sentindo. Teve uma aula dele que eu fiz, que ele construiu essa aula e falou assim: você pode assistir para mim? E quando eu assisti, eu falei, nossa, foi uma aula crucial de eu rever tantas coisas ainda que eu nem imaginava que eu tinha guardado dentro de mim. O que foi mais importante, que eu aprendi e aplico sempre, é que você sempre buscar a verdade da sua história. Então eu aprendi a lidar com ele mesmo, e isso não tem tempo. Vocês viram a história dessas 3 pessoas que passaram apenas pela minha mentoria, tá? Essas pessoas, elas não fizeram o curso completo. O Toniato é uma das pessoas que eu atendo desde 2018, com sessões de mentoria, e a minha esposa, que foi a minha principal, além de mim, né, foi a minha principal cobaia no desenvolvimento do método e na aplicação daquilo que eu ia vendo que para mim funcionava, né? Então eu vou contar para vocês a minha história, mas o método tem muito da história não só dessas 3 pessoas, mas da história de muitas pessoas que eu fui vendo ao longo do tempo que simplesmente batiam cabeça nesse processo de superação. E não é por falta de dinheiro, não é por falta de oportunidade, por falta de medicação. É por falta de jeito certo e jeito errado. Essa que é a verdade, né? É fazer do jeito errado. Então eu vou começar aqui contando quem é o Renan, né? Porque isso faz parte da construção do método. Eu sou o terceiro filho de 4 filhos, eu sou o terceiro, nascido numa família bastante simples de Taubaté, Vale do Paraíba. Nós morávamos numa casa, no fundo da casa da minha avó, 2 cômodos, eu de cueca ali em cima daquela beliche, aqueles colchões ali para o chão, que dormia eu e meu irmão mais novo, que está aparecendo só a pontinha da cabeça ali. E eu tinha um sonho, né? Eu tinha muitos sonhos nessa época. Cresci sendo o famoso sonhador. Na minha família eu era conhecido como sonhador, né? E os meus sonhos iam desde me formar. Como é a região de Vale do Paraíba, uma região industrial, era comum os jovens ter visão de se tornar engenheiro, tem muitas indústrias lá, né? Ou até mesmo médicos. Era mais palpável a engenharia, mesmo que não fosse palpável financeiramente, né? Mas era mais comum você ter um engenheiro perto, mesmo sendo periferia. Então eu cresci com esse sonho de me tornar engenheiro, sonho de casar. Eu falava desde criança que eu queria casar com uma mulher bonita, eu queria ter filhas, por incrível que pareça, eu queria ter filhos. Eu falo por incrível que pareça porque a maioria dos homens querem ter menino, né? Eu queria ter menina, eu acho que por causa de ter uma família só homem, né? Contando com meu pai, eram 5 homens e a minha mãe ali na casa. E acontece que de todos esses sonhos que a gente tinha, que eu tinha não só de construir a família, mas o sonho também de ter a casa com piscina, o sonho de poder desfrutar uma vida que lá nos anos 80, anos 90, era o que a gente chamava de vida classe média, né? Aqui tá minhas 3 pimpolhas aqui na piscina, da casa que a gente construiu juntos. E essa vida de classe média que envolvia também viagens, eu com minha esposa viajamos pela Europa, fizemos coisas que de fato estavam nos nossos sonhos. A gente foi percebendo que a gente foi consolidando aquilo que a gente desejava. E os nossos sonhos, mais legal, era que casava, né? Então eu falava para ela, eu não quero morar nos Estados Unidos, eu queria um dia morar na Inglaterra. Ela, eu também. Então as coisas foram se juntando e a gente de fato conquistou muito das coisas que a gente desejava, bens materiais, situação financeira, conforto e viagens que vocês estão vendo aí. E eu não estou mostrando isso tudo aqui para vocês ficar, olha lá, ele está querendo se gabar. Não, não é. Sabe por que eu estou mostrando para você todas essas imagens aqui? Para você nunca esquecer. Para quem não esquecer? Pode ser que você que esteja aqui me vendo não tenha alcançado isso ainda. E o que eu quero que você não esqueça dessa aula? Eu quero que você não esqueça que nada disso é capaz de manter você dentro de um estado de equilíbrio. Então, mesmo a gente tendo conquistado tudo isso, nada disso foi capaz de me manter longe das perturbações emocionais. E quando eu falo para você não esquecer, pelo simples fato
de que quando você ainda não teve isso, eu já tive lá atrás, sem dinheiro, eu já andei de bicicleta, né? No nosso começo da faculdade, eu pegava minha esposa de bicicleta para levar embora. A gente era um dos únicos da faculdade. Eu era bolsista, ela também tinha uma parte de bolsa, e eu ia lá com a bicicletinha e levava ela embora. Naquela época eu trabalhava em construção civil ainda, às vezes ia sujo de massa para a escola. Então, o que eu estou falando para você não esquecer é assim, eu tinha as minhas aspirações, meus desejos, e conquistei. E não adiantou nada. Então, às vezes, você não teve isso ainda e fica pensando, não, a hora que eu tiver tudo isso, acabaram meus problemas. Eu sinto muito dizer para você, não vão acabar os problemas. Não vão acabar os problemas, porque os problemas não estão nisso. Né? Eu costumo dizer que nosso potencial material, nosso potencial técnico não resolve isso. Não resolve isso. Mas vamos seguir em frente para você entender melhor o que eu estou querendo dizer e explicar até a minha jornada. Né? Então, no meu processo de superação, quando eu começo lá atrás a investigar, que foi em 2014, nem começo a investigar, em 2014 eu falo assim, putz, eu preciso eliminar tudo isso que está dentro de mim. Os sintomas que eu descrevi para vocês no começo dessa aula, todos eles faziam parte de mim. Mas tem mais 2 sintomas que eu chamo de nível grave das perturbações emocionais, que eu não coloquei ali no começo da aula. Eu não coloquei porque na pesquisa que eu coloco para vocês, a maioria de vocês não colocou esses sintomas, que são os sintomas, além do estado da incapacidade de fazer, além do desânimo, além da falta de que as pessoas falam, aquele lá não tem força de vontade aos olhos dos outros, né? Além de tudo isso, atrelado com ansiedade, angústia, a famosa depressão, né? Além de tudo isso, eu tinha 2 outros sintomas que é o que me deu start para buscar ajuda, que era vontade de abandonar minha família, porque eu me sentia um impostor, me sentia uma pessoa... tem uma outra palavra para impostor, não gosto de usar muito impostor, que está meio clichê, farsante, né? Farsante mesmo, né? Me sentia um farsante e eu pensava muitas vezes em tirar minha própria vida, porque aqueles problemas emocionais já tinham impregnado na minha identidade. Eu não me via mais como um sonhador, eu não me via mais como alguém que conseguiria conquistar os outros sonhos, mais sonhos na vida futura. Eu não tinha um presente, eu não tinha passado e nem um futuro. Então eu simplesmente estava num estado de vazio, um vazio total, vida sem sentido, e com esses 2 sintomas mais graves ainda. Então, quando em 2014 eu decido buscar ajuda, eu tive um primeiro diagnóstico muito rapidamente de TDAH. TDAH, basicamente, você perde foco, perde a capacidade de se concentrar, você fica inquieto, né? Um dos meus sintomas era quando eu estava ansioso, eu ficava inquieto lá no escritório, eu trabalhava nessa época no escritório, como engenheiro, eu ficava lá inquieto, batendo na mesa, batendo o pé, toda hora tinha que incomodar algum colega engenheiro do lado. E aí, então, eu comecei a ficar, quando não era esse sintoma, era angústia, porque daí eu ficava parado, olhando para a cara do computador, não conseguia. Essa expressão aqui, que eu estou agora, aqui, que eu colocava a mão no rosto, essa expressão dá até uma irca, até porque era uma das minhas mais comuns, né, durante o dia, depois da inquietação. A inquietação não fazia eu produzir, aí vinha a angústia, né? A angústia que dá aquele embolo no peito, aquela coisa na boca do estômago, que é atrelada à sensação de medo. Por isso que se mistura muito a ansiedade com a angústia, porque às vezes depois de um momento de euforia atrelada à ansiedade, pode vir sim uma tristeza, porque você entra num certo desespero. Então tudo isso lá em 2014 me fez buscar diagnóstico e veio o diagnóstico de TDAH e aí foi receitado um tarja preta lá para mim. E não entenda nenhuma das minhas falas quando eu falar de remédio aqui, talvez eu vá falar só agora, não entenda como eu ser do contra remédio. Não tem nada contra remédio. Só que eu acho que quem tem perturbações emocionais, entrando dentro que se enquadra nos sintomas que eu descrevi aqui para vocês e que eu venho descrevendo, eu acho que essas pessoas deveriam sim buscar o que eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula. Porque eu acho que quando você vai direto buscar o remédio, pode ser que você não tenha a oportunidade de fazer o resgate depois. Mas vamos lá. E o que aconteceu? Tá. É importante eu dizer, né? Em 2014, quando eu recebo esse diagnóstico, ao mesmo tempo, eu vou atrás de autoconhecimento.
Então eu fui lá para ver se o meu perfil comportamental se encaixava dentro daquela empresa. E aí eu descubro que eu estava com um perfil um pouco fora, né? Eu lidava com muitas licitações, contratos públicos, eu tinha que ler muito contrato, ler bastante coisa. E o meu perfil é um perfil mais dinâmico, mais da comunicação, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, mais uma parte da sensibilidade, da empatia com o outro. E ler contrato não estava muito dentro do meu perfil. E aí eu peguei aquele diagnóstico, peguei tudo isso aí e resolvo tomar uma decisão achando que mudar de trabalho iria resolver o meu problema. Então chegou no final de 2014, eu começo a fazer os planos, com a minha esposa começamos a fazer os planos, até um pouco antes. Aí no final de 2014 eu peço para ser demitido, eu peço para me mandar embora para eu ter minha própria empresa, porque daí ia resolver todos os problemas, porque daí eu não ia ficar mais inquieto no trabalho, não ia mais isso, aquilo. Enfim, eu achava que ia resolver o problema daquele jeito. E em maio de 2015 eu sou desligado da empresa, né? Eles enfim me desligaram e eu começo a ser meu próprio chefe, né? E é aí que o problema se agrava, porque eu achava que ia se resolver. Eu passo por um estado bem no começo, né? Porque tem aquela sensação de que vida nova, né? Agora eu que estou empreendendo, eu que estou construindo minhas próprias coisas. E em 2015 eu criei um negócio chamado Ankyri, que era um treinamento que eu dava para vendedores ligado ao autoconhecimento. Então eu falava assim, não é só a técnica de venda, você tem que se conhecer, você tem que saber como que você funciona em determinadas situações de vendas, enfim, era um treinamento, eu ia lá para falar de venda, mas falava muito mais de autoconhecimento, né? E as pessoas gostavam mais da parte do autoconhecimento, para ser sincero. E aí o que aconteceu? Nesse ano de 2015, que eu fundo a Ankyri, eu vou bem, 2015, chega 2016, e eu já tinha ido buscar ajuda, né? Eu já estava sendo acompanhado em 2015 ali, por terapias, aí e fazendo curso, gastando com curso atrás de curso. Aí em 2016, comece para o fundo do poço de novo. Comece para o fundo do poço, porque em 2016 eu começo a entrar no estado de desânimo, e não era por falta de trabalho, estava ganhando contrato, já estava fazendo bastante treinamento para empresas boas, estava faturando bem de novo, né? E aí em 2016 começa e em 2017 eu entro no fundo do poço, foi um dos piores anos de novo. E aí não era o empreender, né? Não era ter saído da empresa, aí tinha ficado muito claro. E então em 2017 eu fecho essa empresa. Não, vou fechar essa empresa que eu não estou dando conta e não sei o quê. Fecha a empresa e em 2018, né? Daí a gente abre uma outra empresa. Agora eu me curei aqui, agora está tudo bem. Aí a Camila também saiu do trabalho em 2017, agora eram os dois ali focados no empreendimento. E aí 2017 eu entro nisso, 2018 a gente está fazendo um e-commerce de moda feminina e a gente fecha o e-commerce em 2019, né? Os dois em depressão, os dois com perturbações emocionais, todos os sintomas que eu falei aqui para você, e aí agora eram os dois. E agora eram os dois sem renda. A gente começou a gastar as reservas, né? Tudo que a gente tinha guardado, economizado e começamos a gastar. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque relacionamento e trabalho, eles são gatilhos. Eles não funcionam como a causa na maioria das vezes. Sim, se o meu chefe me maltrata, pode sim, tá ligado? Eu posso estar sofrendo naquele momento, tá doendo a dor daquele maltrato. Se os meus colegas de trabalho me rejeitam, posso sim, tá sofrendo a rejeição daquela relação. Se o meu marido, minha esposa me trata de tal forma, sim, vou sofrer. Eu não estou dizendo que aquela situação não cause dor, causa dor. Mas os sintomas das perturbações emocionais, eles são disparados por essas situações. As causas estão muito mais a fundo. E aí, em 2019, quando eu fecho esse outro negócio, a gente fecha, eu falo, não dá mais para fazer assim. Eu já estava procurando ajuda, né? Durante todo esse período, eu estava buscando ajuda. Passando por sessões, gastando dinheiro. Quando eu falo gastando dinheiro, é gastar dinheiro mesmo. Não ter dó do dinheiro, porque a gente queria fazer de tudo para sair daquela situação. A gente queria fazer de tudo para sair. Então, quando eu falo gastar, por exemplo, pagar R$900, chegamos a pagar R$1.000 numa sessão em dupla, nós dois, R$600. E não é do dinheiro que eu estou falando, chegamos a pagar 100 também. Consultas, às vezes, muito melhores do que as de 1.000 e as de 800. Então, nada daquilo funcionava. Nem as consultas nos ajudavam. E aí, Renan, você está falando então que terapia não funciona? Não é a terapia que funciona. E até o final dessa aula você vai entender o que eu estou querendo dizer com que não é a terapia que não funciona. Acontece que quando eu vejo que não dá mais, em 2019 eu falo assim, eu vou ter que investigar esse negócio. Eu vou ter que sair, eu que vou ter que pegar, pôr a mão na massa para sair disso aí.
Não vamos mais gastar dinheiro sem ter resultado, porque toda hora a gente fica indo e voltando do fundo do poço. E então eu começo a investigar, ler coisas, assistir vídeos. E aí então eu começo a pegar aquilo que eu já acreditava, que eu já sentia que estava errado durante as minhas sessões e durante os cursos. Eu vou elaborando mais ou menos ali um esboço do que vocês vão ver hoje, que eu vou falar aqui de como fazer isso, esse processo de superação. Eu fui conectando alguns pontos e um dia eu saio do escritório, eu já estava eufórico, já estava conectando muita coisa, vendo muita coisa errada. Um dia eu saí do escritório, já com uma mentalidade formada daquele dia em relação ao processo de superação, chego em casa todo feliz, abro o apartamento, vou lá no quarto, minha esposa está deitada lendo um livro. É nessa hora que as coisas mudam de figura para mim. É nessa hora que eu me deparo com que tudo que estava acontecendo ao longo dos 7 anos, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai entrar em 20 daqui a pouco. É nessa hora que eu me deparo com o livro A Revolta do Corpo. Minha esposa estava lendo, eu chego contando uma coisa para ela, falou, tá aqui no livro. O livrinho tá aqui, ó. Ela fala, tá aqui no livro. Isso que você tá falando para mim. Ela se empolgou e eu me empolguei também. Ela falou, isso que você tá falando tá aqui nesse livro. Por que eu tô falando isso? Porque senão eu pareço louco, né? Eu parecia meio louco, eu falava para ela algumas coisas que eu falava, eu parecia, esse cara tá tirando da onde esse negócio, né? E aí, tinha uma base já para isso. Eu não era um louco falando de coisas que eu achava que estava errado, né? Porque normalmente as pessoas veem isso, né? Pô, de onde esse cara tirou esse negócio, né? E aí as coisas foram andando, e aí surgiu o Antônio Damasio. Aí eu leio assim, tá? Eu estrago o livro mesmo, tá? Eu vou fazendo anotação, não vou dobrando folha. Livro é para estudar, né? Então os livros ficam bem judiados. E aí esse carinha aqui também, esse carinha, né? John Bowlby, falar dele assim, esse carinha é sacanagem. O John Bowlby vem para fechar com chave de ouro toda a base de estrutura que eu já tinha criado do método Repõe, e aí fecha com chave de ouro, com pesquisas relacionadas a situações de trato na infância, situação, o histórico de vida da pessoa. Eu falo, acabou, é isso aí, já tá fechado o que a gente já queria fazer conosco, fazer com nós mesmos, para que aquilo se tornasse algo. E aí veio a ideia do método, óbvio, né, para levar para outras pessoas, porque a gente estava investigando para nós, né? E aí vem a ideia de transformar todo aquele conhecimento em método. Mas enfim, por que eu fiquei entusiasmado, né? Por que eu fiquei entusiasmado? Eu fiquei entusiasmado pela seguinte questão. Quando a gente ia buscar ajuda, quando eu estava nos treinamentos ou nas terapias, o que acontecia na maioria das vezes? Na maioria das vezes, aquilo que eu estava sentindo, eu já tinha como... Ok, eu sinto isso. Então, por exemplo, se eu sinto algo em relação a você, sinto desconforto, sinto rejeitado em relação a você, eu sinto rejeitado. Não importa o que está causando a rejeição, mas eu sinto. Aí quando eu conto para a terapeuta Camila, que está aqui do meu lado, ela pega e fala assim para mim, mas isso não está correto. Você precisa sentir outra coisa, porque normalmente, quando é essa pessoa, você deveria sentir amor, você deveria sentir empatia. Aí eu falava, não, mas eu não consigo sentir assim. O que eu sinto é rejeição. Não, mas vamos fazer um exercício para que esse sentimento mude, para que esse sentimento seja um sentimento melhor. Eu estou dando um exemplo muito simplório aqui. Eu vou dar um exemplo real daqui a pouco para vocês da minha história. Então, eu estou só contextualizando dentro de um exemplo simplório. E o que é esse tipo de coisa, né? Quando um curso ou uma teoria vem e diz para você, olha, o que você está sentindo não é real. A gente precisa transformar esse sentimento para você ficar melhor. Na maioria das vezes, a gente vai querer realmente. Quem que não quer? Eu estou me sentindo agora, estou em desânimo total. Estou aqui ansioso, muitas perguntas vieram sobre ansiedade. Eu estou aqui, não estou me aguentando. Situação de pânico. Às vezes tem situação de pânico que a pessoa não para, fica andando para um lado para o outro, ligado automaticamente à ansiedade. E aí a pessoa, lógico que ela vai querer dar uma aliviada naquele sintoma. E o que é dar uma aliviada? Eu coloquei essa foto aqui para mostrar que quando você tem sintomas de perturbações emocionais, o sintoma é só a casca da tinta. É só a casquinha que está soltando ali. Então, provavelmente, você já presenciou uma parede com bolor. Umedecida, em que você pinta, não adianta. A tinta vai ficar... Às vezes nem pega mais tinta, já dá bolha na hora. Mas quando pega, vai passar um tempo, vai descascar a parede de novo, vai juntar bolor de novo. O que significa isso? Você não resolveu a causa do problema.
Então, quando a gente trata os problemas, as perturbações emocionais de uma forma superficial, a gente não está tratando a causa raiz do problema. E essa foto demonstra exatamente isso. Nos trabalhos que eu fazia, normalmente era para aliviar os meus sintomas. Não validava nada do que eu sentia. E quando você está com perturbação emocional, você está sensível. Tudo que as pessoas falam para você acaba levando você a fazer e ir para o caminho mais fácil. Então, nesse caso aqui, o que entra aqui? Entra a ressignificação, né? Quando eu ressignifico algo para deixar ela mais bonita, significa que eu não estou me deparando com algo que está dentro de mim. E esses autores validavam praticamente tudo. Validavam toda essa teoria. Falavam, eu estou sentindo isso com a pessoa, mas eu estou fazendo um trabalho para que eu não sinta isso. Eu não estou fazendo um trabalho para entender por que eu sinto. Ou seja, eu estou fazendo um trabalho para pintar a parede. Eu não estou fazendo um trabalho para entender por que a parede fica úmida. Por que está juntando bolor na parede. E aí, esses autores mostravam exatamente, Renan, você está certo. Você não é maluco. Você não é louco da cabeça. Está certo. Tem uma base de estrutura dentro do ser humano, que a gente chama de emoções, que é a partir das emoções que desencadeiam os sentimentos, e é a partir dos sentimentos que desencadeiam comportamentos. Então, aquilo que você está sentindo não é porque está errado, é porque tem uma base emocional de construção dentro de você que faz emergir esses sentimentos. E se a gente fica tentando mudar só o sentimento, você pode até conseguir uma hora ou outra, mas, na verdade, o que surge dentro da carga emocional é natural. Ela surge porque tem que surgir, assim como quando você pega um feijão, coloca na terra, ou num algodão, umedece, vai brotar o bendito feijão. Ou seja, você não tem controle sobre as emoções. Então, se eu não tenho controle sobre algo, como que eu posso querer mudar o que acontece depois, que são os sentimentos? Como que eu posso mudar? E aí, então, eu começo a ir mais fundo nessa teoria e vou conseguindo relacionar ela às situações da vida, né? Aquela primeira foto é uma base, aqui tem outra, né? O que realmente funciona para superar perturbações emocionais? Encarar a sua verdade original. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, vamos lá. Para que foi feita a Ferrari? A Ferrari foi feita para desempenhar alta velocidade, andar em estradas mais perfeitas, né, de asfalto. Ela não foi feita para ser colocada no barro. Essas fotos são reais, uma Ferrari atolada numa situação bem simples. Isso tem no YouTube, tá? Essas imagens tem no YouTube. Ela foi atolada ali por quê? Porque a Ferrari estava se comportando sem considerar a sua verdade original. Sem considerar a sua verdade original. Quando a gente não considera a nossa verdade original, a gente se torna incapaz de seguir, a gente se torna inútil. Aí você está vendo uma Ferrari sendo puxada por um Jeep velho, né? E aí do outro lado a gente tem um Fusca. Por que eu coloquei esse Fusca? Eles estão aí adaptados. Aí eu entro numa questão de adaptação. O Fusca, eles estão aí não atendendo a sua verdade original da mesma forma. Se eu pego esse Fusca que está com motor, está tudo modificado para correr mais, ele não foi feito para isso. Então, ele não tem uma estrutura boa para entrar numa curva, ele não tem uma estrutura boa para desempenhar aquele molejo gostoso do carro, ainda que o Fusca não tenha um molejo tão perfeito assim, já tive alguns Fuscas. Então, esse Fusca ele acaba não desempenhando a sua função como ele deveria. Ele se distancia da sua verdade original. Então, toda vez que a gente se distancia da nossa verdade original, a gente tende a entrar num processo de adaptação, né? A gente tende a não seguir aquilo que surge dentro da gente. E como que eu posso explicar isso para vocês? Deixa eu pegar um copo d'água aqui. Como que eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais didática ainda? Tá acabando minha voz aqui. Então, para a gente deixar esse tema da verdade original ainda mais claro para vocês, porque é daí que surge toda a teoria do método e da não ressignificação, né? A ressignificação acaba sendo um inimigo em comum aqui dentro do método Repõe, né? Meu e da minha esposa, da equipe de construção do método. Por quê? Porque quando eu ressignifico, eu pego aquilo que está emanando dentro de mim, aquilo que é real, verdadeiro, eu tento transformar ele. Quando eu transformo, eu não trato. Eu não trato aquilo que é real. Eu simplesmente dou uma camada de tinta, igual aquela parede. Então, dentro do meu processo de superação, eu percebi que fazer isso só aliviava, não fazia com que eu eliminasse as perturbações. Na hora elimina, a gente acha que elimina, é igual pintar a parede, esse eu acho que é um dos melhores exemplos. Na hora você acha, funcionou, ficou lindo. Passa 6 meses, que foi o meu caso, passava 1 ano, 6 meses, 1 ano, eu voltava no estado de novo.
E quando a coisa começa a ficar definitiva, é quando eu começo a olhar para a verdade original. Tá, então tá bom, eu não vou escutar mais o que eles querem que eu faça. Vamos fazer aqui com base, então, naquilo que essas pessoas já validaram, na teoria que já está validado. O que que é? E agora eu vou entrar num exemplo da minha história mesmo, da minha vida, relacionado a, por exemplo, a minha mãe. Então, teve algumas situações no passado que eu não olhei, caso com a minha esposa, estou lá com as minhas perturbações emocionais, não linkava coisas que tinham acontecido na minha infância com os meus problemas, é comum isso. Então, pode ser que você tenha uma suspeita, até fiz isso na pesquisa lá, né? Ah, você suspeita de onde vem? Ah, tem algumas pessoas, eu suspeito. Tem algumas pessoas, ah, você já está olhando de onde vem? Ah, já estou olhando já. E tem uns, nossa, nem imagino de onde vem meus problemas. Eu era desses que no começo não imaginava, comecei a desconfiar e depois comecei a atacar algumas coisas. Então, na situação lá com a minha mãe, por exemplo, o que acontecia? Eu tinha alguns sentimentos que para mim surgiam simplesmente, não é porque eu queria, eu tentava eliminar, mas eles vinham. Tentava eliminar, tipo bolor na parede, eliminava, vinha. E quando que eu resolvo esse problema? Quando eu desisto de tentar modificá-los, ressignificá-los, para encarar a verdadeira história do que aconteceu. Então, quando eu começo a encarar a história e a sentir tudo aquilo que eu não podia sentir, quando eu começo a fazer isso, eu começo a ficar aliviado. Eu falava assim, caramba, eu não posso sentir isso relacionado à minha mãe, porque daí vem as crenças, vem a questão da sociedade, vem tudo aquilo que a gente acredita, a gente cresce acreditando. Mas quando eu faço isso, parece que eu estou me curando, parece que eu estou superando esse momento. Então no começo foi ficando meio nebuloso esse negócio, mas eu fui fazendo, isso sozinho, tá? Isso sozinho. Aí ficava estranho, eu ia fazendo, ficava estranho, fazendo, e o negócio foi funcionando. E aí eu fui vendo que eu não podia ressignificar. Eu tinha que olhar para a verdade original, a coisa como aconteceu. E por que é verdade original, Renan? Verdade já é verdade, original é uma coisa dentro da outra, né? Eu não sei se é pleonasmo que chama isso, sou péssimo para pegar esses exemplos. Mas enfim, por que é uma verdade original? Porque uma vez que aconteceu algo, eu posso pegar outras verdades desse algo. Então, se eu olho de vários pontos de vista diferentes, eu consigo encontrar outros pontos de verdade. Mas tem algo que é original, que é aquela carga emocional que ficou armazenada dentro de você ou dentro de mim, em uma determinada situação, que é original. E quando eu me deparo com aquilo, eu vou resgatando algo que eu não podia sentir, eu vou resgatando a minha capacidade de sentir, eu vou me conectando comigo mesmo novamente. Então, para mim, isso foi um ponto da virada da minha vida, né, que começa a acontecer lá em 2019, entra para 2020, a construção toda do método vem vindo a partir daí. E dessa construção, a minha esposa automaticamente vai participando, né? Então eu vou construindo as aulas, ela vai assistindo, ela vai passando pela mentoria. O que é mentoria, né? Talvez você não saiba o que é uma mentoria. Mentoria é quando alguém já fez algo e ela coloca você no caminho para fazer. Ela vai pegando na sua mão e ela vai acompanhando você. Então, ela vai fazendo algo e você, não faz isso, vai por esse caminho. Não é consultoria, não é coach, não tem nada a ver com coach, tudo isso aqui não tem nada a ver com coach. Então, a mentoria que eu fui fazendo com ela é simplesmente isso. Então, ela tinha os problemas dela, ela também estava com perturbações emocionais. Eu resolvi focar essa história aqui em mim, mas a história dela também foi muito parecida, de sair de trabalho, deixar que... Ela nem desconfiava, ela já sabia que o trabalho poderia... não seria o trabalho o problema dela, porque eu já tinha começado em 2014, ela saiu do trabalho em 2017. Então, a verdade original diante da nossa situação de superação foi um papel crucial. E a partir disso, né, funcionando para mim, funcionando para ela, foi que eu resolvi consolidar tudo isso numa jornada e no método. Então, o método surge a partir de toda essa história, né? Esqueci de falar alguma coisa importante? Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa importante para vocês. Então, vamos lá. Então, é daí que surge o método. Vocês têm alguma dúvida relacionada a isso? Coloca no chat, né? Vai responder. Helena, a gente vai responder a sua pergunta no final, tá? Então, vamos lá. E quais são as etapas desse método, né? Como, então, que eu supero as perturbações emocionais que acabam travando as suas ações, deixando você desanimado? Essa primeira etapa que a gente chama de integração a integração, eu falo assim, né? Vocês vão ver muito eu falando, até nos conteúdos, é um resgate.
Então, quando a gente fala de operação de resgate, a gente precisa trazer as pessoas para que elas entendam a situação como um todo, para se sentir segura de onde ela está pisando, para que ela possa, de fato, entender os passos, né? Ninguém entra com a operação de resgate, um soldado, sem saber o que de fato vai acontecer em todas as etapas do processo de resgate. Então, aqui, quando a gente chama de modo de integração, ele já faz parte de uma das forças de superação que eu trago dentro da dinâmica de superação, dentro do processo de resgate, né? E o modo de integração é o modo do conhecer. Então, a gente começa a interagir com a estrutura do passo a passo do método. Depois, o conceito que eu chamo aqui estratégia de resgate, e aí tem um helicóptero que eu disse para vocês que eu uso essa simbologia, né, do resgate. E é um resgate mesmo, tá? É um resgate porque o seu potencial emocional ele está dentro de um cativeiro. É isso que faz você sofrer com as perturbações emocionais. É isso que difere as pessoas que conseguem agir, que conseguem construir uma vida melhor, daquelas que não conseguem. Mas não, tem a questão do dinheiro. Bobagem. Quando você está com o seu potencial emocional em dia, você é capaz de correr atrás, você é capaz de construir uma vida melhor a cada dia. Então, no segundo módulo conceito, você começará a ter consciência de quando suas perturbações se manifestaram e está mais preparado para lidar com elas. Não se sentirá completamente dominado por elas. Quando eu falo desse conceito, aqui é principalmente a força de tração. O que é a força de tração? É o conhecer para reconhecer. Quando a gente está dentro das perturbações emocionais, é muito comum a gente não saber o que está acontecendo com a gente. É muito comum a gente não ter projeção. Eu disse lá sobre os sintomas. Você perde o passado, perde o presente, perde o futuro. É um desespero. Então, a gente precisa começar a pisar em chão firme. No módulo conceito, na estratégia de resgate, é pisar em chão firme. É saber exatamente onde que eu estou pisando. O que de fato tem aqui no meu... Eu estou pisando em argila, estou pisando em concreto. Eu preciso saber de onde eu estou partindo. Isso é muito importante. Eu costumo ver as pessoas falar, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve. Lá tem um filme lá do Alice no País das Maravilhas, né? Isso é uma grande bobagem. Você não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve? Lógico que não. A coisa não começa da onde eu quero chegar. A coisa começa da onde eu estou partindo. Escuta esse conceito, se você entender isso, a aula pode ser que já tenha valido muito já, porque a gente escuta essas bobagens na internet, a gente coloca dentro da gente e fica se sentindo culpado. Então, qual que é esse conceito? Pego você, coloco dentro desse helicóptero, vendado, jogo você lá na floresta amazônica. Joguei você lá. Você foi sequestrada, não me pagaram o resgate, tá, joguei você lá. Tá lá na floresta amazônica, você tira a venda, caramba, onde estou? Você escuta barulho dos pássaros, barulho de tudo quanto é bicho, começa a ficar com medo, começa a dar ansiedade, começa a ficar angustiado, começa a ficar tenso, e aí tudo acontece, né? E aí você não escuta barulho de rio, não escuta nada. Nada, não tem nada. Você grita e fica até com medo de gritar para não atrair animal. Nessa situação, eu vou perguntar para você, coloca no chat se puder, você está na floresta, você sabe onde você quer chegar? Quem sabe onde quer chegar, estando na floresta perdido, coloca para mim só coloca um. Eu acho que todo mundo sabe onde quer chegar nessa situação. Você está perdido, né? Não sabe onde você está, mas você sabe onde você quer chegar? Eu acho que você sabe. Eu, numa situação dessa, puder escrever no chat ali, vou dar uma interagida aqui para mim. Numa situação dessa, onde eu quero chegar? Eu quero chegar num lugar mais óbvio, que é na minha casa. Ah, minha casa é difícil, tá? Não sei onde vai para minha casa, tá? Então, eu quero chegar num rio. Seria uma estratégia mais elaborada de sobrevivência. Ah, mas eu quero chegar numa cidade. Eu quero encontrar alguém. Eu quero chegar numa casa de alguém. Não precisa ser minha casa. Então, você sabe tudo que você quer nessa situação. Exatamente. Então, o que é a bobagem dessa teoria? É que você não sabe onde você está pisando. Você não sabe de onde você está partindo. Os sintomas das perturbações emocionais, sensação de vazio, sensação de que você não sabe o que está acontecendo com você, é exatamente isso. Eu não sei de onde eu estou partindo. Porque se eu perguntar aqui, quem quer ter um salário de 10 mil reais, 15, 20, 30 mil reais, morar no lugar dos seus sonhos e ter saúde até os 100 anos? Eu acho que todo mundo vai querer isso, né? Ou seja, todo mundo sabe onde quer chegar.
Agora, onde que surgem os problemas? A gente não sabe de onde a gente está partindo. E o potencial emocional é a principal ferramenta para que eu, de fato, saiba, não, eu estou partindo aqui, eu estou confiante, minha autoestima está boa, eu estou me sentindo preenchido, eu estou aqui, agora eu vou correr atrás dos meus sonhos. Então, esse módulo conceito é exatamente isso, para mostrar aonde você está pisando, da onde você está partindo, porque senão você vai ficar doido mesmo, não vai conseguir dar um passo. Não é saber onde quer chegar, é saber de onde eu estou partindo, né? Então, quando você entra no carro, se você não olha o tanque de combustível, se você não olha como está a situação do carro, não importa se você sabe que você quer ir para a praia, você não sabe de onde você está partindo, os recursos que você tem para chegar até lá. Então, onde você está partindo é sempre muito mais importante do que aonde você quer chegar, tá bom? Aonde que você quer chegar, você pode até improvisar. O importante é de onde você está partindo. Mas ela fez uma pergunta, não entendi a verdade original. Como? Como lidar com a verdade originária. Daí ela Tá, vamos lá então. É Rosane? É a Rosana Damasio. Vamos responder isso no final? Acho que é mais fácil. Rosana, a gente vai responder como lidar. Ótima pergunta, é um nível mais aprofundado do que eu ia mostrar aqui, mas vai ser ótimo mostrar para vocês como lidar, né? Não vamos fazer nenhum exercício que não é objetivo. Inclusive, agora no próximo slide, o que eu vou mostrar para vocês? Por que eu não posso fazer um exercício aqui com vocês? E agora, é difícil falar isso, mas eu vou ter que falar. Quando você vem para uma aula dessa aqui e faz um exercício para lidar com cargas emocionais, o que acontece? Você provavelmente vai ser impedida de lidar com a verdade original. E agora a gente começa a entrar no como lidar com a verdade original, né? Você vai ser impedido por quem? Eu chamo isso de um inimigo, né? O inimigo comum que tem no processo de superação, que são as convicções. Então lembra que eu falei lá do caso da minha mãe? Que eu nem entrei em muitos detalhes. Eu fico ponderando os detalhes, que vão entrar um pouco mais em detalhes. Então, por exemplo, numa situação entre eu e a minha mãe, em que eu sentia, por exemplo, nojo, vamos colocar, isso é um sentimento real, eu sentia nojo. Então, quando eu paro e penso, eu sinto nojo da minha mãe. Aí tem um inimigo dentro de mim aqui, minhas convicções. Eu não posso sentir nojo da minha mãe. Eu não posso sentir nojo da minha mãe. Sentir nojo da mãe está errado. Quando esse inimigo entra em ação, automaticamente eu me desconecto daquele sentimento original, daquela verdade original. Ao me desconectar, eu vou tender a fazer o quê? A ressignificar. Eu vou tender, puxa vida, vou dar um processo de ressignificação desse meu processo mesmo. Minha mãe fez o melhor que ela pôde para mim. E aí, olha só que interessante, e aí a gente começa a aprofundar, e eu falei que ia responder no final, eu já estou respondendo. E aí, o que acontece? A tendência de ressignificar é para que eu não olhe para aquilo, para que eu mantenha tudo dentro da normalidade do que sempre foi, que são as convicções. Então, quando eu deixo de olhar para a minha verdade original, eu mantenho naquele estado, ressignifico, sigo em frente. Pintei a parede, ficou mais ou menos ali, sigo em frente. O contrário é já passei pelo módulo 1, já passei pelo módulo 2, agora estou pronto para fazer esse exercício. Estou pronto para, ao invés de pintar a parede, cavocar a parede. Sentir tudo o que eu posso sentir, sem as convicções me bloqueando, trazendo a verdade original daquilo que está dentro de mim. E aí, então, eu paro e começo, através dos exercícios, começo a me conectar com essa verdade original. Exercícios podem ser os exercícios mais simples que puderem. Eu trago dois tipos de exercício dentro das ferramentas, vocês vão ver daqui a pouco no próximo módulo. Mas o mais importante é eu me conectar com a verdade original. E aí, quando eu falo, pode ser qualquer tipo de exercício, o mais importante, dentro de qualquer exercício, é a verdade original estar presente dentro do processo. Porque é só ela que vai fazer você se conectar com o seu processo homeostático. Falei que não é aprofundado, estou aprofundando. Isso está dentro do curso. O processo homeostático está presente em todo ser vivo do planeta Terra. Isso não é teoria, não, é biologia pura. A gente aprendeu isso na quinta série, mas a gente esquece. O processo homeostático está presente em todo ser vivo. O que é o processo homeostático? O processo homeostático nada mais é do que algo imperativo e tácito. Você não enxerga, ele está presente nos seres vivos, ele impulsiona os seres vivos para prosperar. Ele impulsiona os seres vivos não só para prosperar, mas para sobreviver. Seria o contrário, primeiro sobreviver, depois prosperar. As pessoas falam muito que os seres humanos fazem tudo por prazer, para evitar a dor e para buscar o prazer. Não é bem assim. E seria um nível mais aprofundado do que a gente traz no curso.
O processo homeostático, quando ele não vai bem, significa que eu me desconectei da minha capacidade de sentir, porque são os sentimentos que impulsionam você para a ação. O sentimento sendo o impulsionador de todo o comportamento. Então, se eu estou com raiva no trânsito, eu vou lá e não sei o que, não tenho controle sobre a carga emocional e vou lá. Se eu estou triste, desanimado, aqui, eu não produzo. Então, o sentimento, que é a expressão mental do processo homeostático que acontece dentro de mim, né? Então, a homeostase está acontecendo aqui, meu coração está batendo, está batendo. Agora, se entra alguém armado e coloca uma arma na minha cabeça, eu passo a sentir o meu coração. Eu não estou sentindo ele aqui em estado normal. Mas quando alguém entra e me coloca numa situação de perigo, eu passo a sentir o meu coração. Então, primeiro ele está emocionando, batida do coração é emoção, é o movimento. Está acontecendo aqui. Meu intestino está aqui funcionando, peristaltando o que fala. Mas quando eu coloco numa situação de perigo, eu sinto frio na barriga. Eu sinto o meu intestino gelar, porque o meu corpo, o meu cérebro vai tirar todo o sangue das minhas vísceras e vai mandar para os meus membros, pernas e braços. E isso tudo é o processo homeostático. Isso tudo é beleza do nosso sistema nervoso. Então, entrando dentro disso, quando eu me desconecto da minha verdade original, significa que eu estou recusando o meu sentimento. Mas quando que começa a acontecer isso? Começa a acontecer na infância. Começa a acontecer, por exemplo, quando hoje tinha uma garota chorando na escola das nossas filhas. Né? O que os adultos costumam falar para essas crianças? Não chora, você já é grandinho. Ou seja, para de sentir. Não pode sentir. Então você desconecta com a sua capacidade de sentir. Mas antes do sentir veio a emoção. A vontade de chorar da criança vem de um impulso emocional. Isso é capacidade nossa homeostática. E aí então eu emociono e sinto a carga emocional de medo, qualquer coisa que seja. No caso, essa criança estava chorando, provavelmente estava acontecendo alguma coisa ali de medo. Quando eu falo não sinta, o corpo está falando sinta. Mas aí você está falando para a criança, não sinta. A criança fala, sinto ou não sinto? O que as crianças fazem? Se desconecta da capacidade de sentir. Quando eu me desconecto da capacidade de sentir, eu vou reforçando isso. Aí a gente entra já num processo sináptico, isso também comprovado cientificamente. As sinapses existem, os neurônios eles se conectam e criam informações, memórias emocionais. Essas memórias elas são reforçadas. Ao longo da vida eu vou entrando dentro de um processo de ressignificação sem saber, porque eu era uma criança. Assim todos nós aprendemos. Até hoje as crianças aprendem assim, infelizmente, mas é assim que elas aprendem. Em casa não mais. Mas esse processo faz com que as pessoas percam a capacidade de sentir. Então, quando você me pergunta como que eu olho para a verdade original, como de fato é isso? Eu olho para a verdade original lidando primeiro, entendendo quais são as convicções que vão surgir dentro do processo, porque eu tenho que saber que a hora que eu entrar dentro do cativeiro para resgatar meu potencial emocional, eu vou me deparar, assim como no meu exemplo, eu vou conectando as coisas agora, assim como no meu exemplo, você não pode sentir nojo da sua mãe. Esse é o inimigo que está dentro de nós mesmos. Eu coloco que o inimigo mora muito perto, muito mais perto de você do que você imagina. E aí o exercício de eu me deparar com essa verdade original não vai importar tanto assim, desde que você respeite esse preceito, desde que você tenha feito um preparo antes. Senão você entra dentro do cativeiro para fazer esse resgate de uma carga emocional, lembrando, às vezes você nem sabe o que é que está causando, que a maioria de vocês responderam na pesquisa. Eu não sei o que está causando isso, eu suspeito, mas eu diria que até você que disse que suspeita, que você já vem investigando, ou você está investigando da forma errada, ou você tem uma suspeita errada. Eu comecei com as suspeitas erradas. Por que eu comecei com as suspeitas erradas? Por causa dessas convicções. As convicções vão fazer de tudo para que você não olhe para a verdade original. Mas, Renan, eu não estou entendendo, tem alguma coisa dentro de mim falando não faça isso? Mais ou menos isso. De forma inconsciente, sim. De forma inconsciente, as suas convicções, elas são um processo de formação da sua identidade. Tudo que você tem como crenças, valores, tudo que aquilo para você é certo ou errado, isso forma a sua identidade. E mesmo que a sua identidade seja uma identidade fraca hoje, de alguém que sofre com perturbações emocionais, porque é isso que acontece, né, quando a gente está perturbado emocionalmente, a nossa identidade fica enfraquecida. Mesmo nessa situação, as convicções entram em ação. Então, quando eu tenho que olhar para a verdade original, nesse meu exemplo da minha mãe, elas vão tentar me impedir. E eu posso fazer esse processo de olhar para as verdades originais, às vezes escrevendo.
às vezes escrevendo. Por isso que eu coloco que um dos benefícios do curso, vocês vão ver mais para frente, do método, é você poder lidar com seus segredos mais tenebrosos sem precisar contar para alguém, né? E aí, eu vou dar mais um exemplo para fechar com chave de ouro como que eu resgato, como que eu olho para a verdade original. Eu vou ter que ser um pouco... Tem mais mulher ou mais homem aqui na sala? Só tem mulher. Então, eu acho que pode ser que vocês... enfim, eu vou dar o exemplo, vou entrar no exemplo já direto, sem rodeios aqui, um exemplo de um estupro. Muita atenção agora. Então, quando uma pessoa foi estuprada, seja ele... eu falo mulher porque normalmente os homens não trazem. Hoje estão trazendo mais, né? De ter sido abusado e tal. Normalmente as mulheres que têm mais coragem de dizer isso. Então, quando uma pessoa passa por uma situação de estupro e ela vai buscar ajuda terapêutica, então ela está lá, ela está sofrendo, ela está com todos os sintomas que a gente disse e um pouco mais agravado. E aí, então, ela chega no terapeuta e diz para o terapeuta que quem a estuprou foi o pai. Estou pegando um caso típico, né? É típico. Normalmente os estupros acontecem, tem uma porcentagem, eu não sei se são 60% ou 70%, acontece dentro do núcleo familiar ou dentro do núcleo da amizade ali, da família mesmo, do entorno. E aí o terapeuta, ele tem uma linha de ressignificação. E aí o terapeuta, ela traz, né, aquela carga, ela conta, teve coragem de contar, e o terapeuta entra dentro de um processo para ajudar ela a superar. A intenção do terapeuta é boa, ajudar ela a sair dessas perturbações emocionais. E o que o terapeuta tende a levar ela? Não são todos, mas eu já passei por isso. E o terapeuta vai tender a dizer para ela que o pai dela fez o melhor que pôde naquele momento. Vamos supor que seja uma linha do terapeuta. Ele vai dizer para ela que o pai dela ama ela independente do que ele fez. E que o pai dela é sagrado. Eu estou colocando várias convicções. Vocês percebem que eu estou colocando várias convicções? Tá bom. Ela está trazendo sentimentos de nojo, de raiva, de ódio, de decepção do pai ter feito aquilo com ela, que poderia ter sido a primeira vez. Tudo aquilo que ela traz para o terapeuta, na tentativa de ajudar e colocar um novo olhar, o olhar da teoria dele, que é que o pai fez o melhor que pôde, tal, para que ela se sinta menos rejeitada, para que ela se sinta menos machucada, ela pode se sentir aliviada, ela se sente bem naquele momento, vai embora para casa. Mas passa algum tempo, às vezes nem precisa ser muito tempo, aquele sentimento brota de novo e a pessoa não sabe por quê. Porque ela já olhou ali naquela teoria, poxa, meu pai me ama, ele não fez mais isso comigo, não sei o que, não sei o que. Acontece que a verdade original está enraizada nessa mulher, nessa pessoa, homem, mulher, está enraizado ali. A verdade original não foi embora passando tinta nela. Então, quando eu olho para um caso desse de estupro, por exemplo, eu pergunto para você, importa, muita atenção, importa o que o pai, no caso estuprador, sente ou pensa? Importa o ponto de vista do pai ou importa o ponto de vista de quem sofreu o abuso? Então nós temos a situação, a pessoa foi abusada e o estuprador, nesse caso eu coloquei mais um carimbo nele, o carimbo de pai. Qual é o ponto de vista, qual é o nível de percepção e sentimentos que mais importa? Esse do pai, eu fiz tudo de melhor para você, eu amo você, eu quero o seu bem, eu sou seu pai, eu sou sagrado, não pode me odiar. É esse ponto de vista? Ou eu estou para curar essa garota, esse garoto aqui? Ou o que importa mais é o ponto de vista dessa moça, desse rapaz? Eu acho que você já sabe a resposta. Não importa o ponto de vista do estuprador, nunca. Não importa o ponto de vista do agressor, nunca. Se eu estou tratando você, se eu estou cuidando de você, se eu estou fazendo com que você supere as suas perturbações emocionais, a única coisa que importa é o ponto de vista dessa pessoa. E o que é o ponto de vista dessa pessoa? É a verdade original. E aí eu falo de ponto de vista da emoção, que é a carga emocional que ficou armazenada nessa pessoa, independente de quem seja esse agressor. Independente do que tenha causado esse sentimento. Então não importa se ela vai continuar se relacionando com o pai ou não. Não importa daqui para frente. O que importa é pegar a verdade original e tratar a verdade original. Fazer com que ela possa sentir a verdade original.
fazer com que ela possa se deparar com aquilo que de fato aconteceu com ela, sem ressignificar, sem bordar, sem pintar, não. Só ajudar, segurar na mão para que ela sinta, para que ela encare tudo aquilo e integre dentro de si mesmo a verdade original, porque os fatos acontecem em nossas vidas. A gente não consegue fugir dos fatos. E o que é uma identidade forte? A identidade forte é quando eu me conheço. É quando eu sei o que me trouxe até aqui. É quando eu sei o que me levou a ser a pessoa que eu sou hoje. Então não adianta eu ficar ressignificando o meu passado, aquilo que machuca, ou aquilo que está machucando hoje, dando tintinha, colocando coraçãozinho. Não, o que construiu a minha identidade? É isso aqui? Então vem aqui, isso aqui é meu. Isso aqui é meu de direito, meu, passei por isso. Então não adianta eu querer pintar mais bonito. Então não importa nunca o que lhe causou a dor e o sofrimento. O que importa é a verdade original. E daí a gente olha para isso e você começa a se integrar, você começa a se sentir inteira novamente. O processo consiste muito nisso. Então eu falei que das convicções, eu comecei falando, cuidado se entrar numa aula e fazer um exercício. Por quê? Porque você vai se deparar com situações como essa. As convicções impedindo você. Então, por que a convicção parece que no módulo 3? Que depois que você entendeu a estratégia, lembra que é estratégia? Depois que você entendeu a estratégia, eu coloco você para olhar para as convicções. Porque eu falo assim, agora você já sabe como que você vai fazer o resgate, certo? Tá, mas antes da gente fazer o resgate, tem as convicções. Você precisa conhecer o inimigo que vai estar dentro do cativeiro. Então, o inimigo que vai estar dentro do cativeiro, ele mora dentro de você mesmo. A gente precisa lidar com ele antes de entrar nos exercícios. E aí eu concluo essa questão dos exercícios. E talvez eu tenha até respondido já a pergunta da Rosana. Tá? Se não ficou claro, Rosana, faz uma pergunta de novo, que daí a gente vai deixar para o final mesmo. Mas aqui já fazia parte da explicação desse módulo. Inclusive, eu acho que respondeu várias perguntas. Ah, é? Eu preciso pontuar. Eles falaram aí, você Não. já identificou? Já identificou várias perguntas. Tá. Então, a minha esposa está dizendo para mim que eu já respondi algumas outras perguntas. Talvez você esteja presente e falar, já respondeu a minha pergunta. Se você não conseguiu identificar, a hora que eu for passando pelas perguntas, eu falo, falei disso ali atrás, tá? Eu vou reforçar. Então, aqui está a força tática. Olha só, eu uso o símbolo do exército aqui, né? Para simbolizar isso mesmo, pessoal. Não é para assustar ninguém, é para colocar vocês dentro de uma realidade. Né? Porque se eu fosse mostrar para vocês que ia ser tudo através da ressignificação, vocês vão, tudo vai ser, a gente vai colocar coraçãozinho, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, a gente vai fazer um resgate. A gente vai olhar para a sua verdadeira história. Eu vou conduzir você para aquilo que de fato vai trazer sanidade emocional para você, para aquilo que de fato vai fazer você se sentir inteiro, você reconstruir a sua identidade. Porque quando a gente está perturbado emocionalmente, é como se a gente não soubesse muito bem quem a gente é. E aí você pergunta, Renan, você sabe quem que você é? Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu posso dizer que eu estou aqui inteiro para dar essa aula para você. Por mais que eu tenha ficado muito nervoso no começo aqui, nervoso no sentido de perdido, a gente está sem prática de fazer isso, né? Fiquei anos construindo um método para chegar nesse ponto aqui para vocês. Então, força tática. O que é força tática? Aqui você vai conhecer e aprender a usar ferramentas para estourar o cativeiro e resgatar seu potencial emocional em estado de deformidade. Por que é estourar? Por que não é abrir a chave, Renan? Por que não é abrir só uma portinha lá? Por causa das convicções. As convicções estão mantendo você dentro desse cativeiro. Porque quando eu estou sofrendo emocionalmente e tenho um atrito no meu relacionamento, o que eu tendo a fazer? O problema é meu relacionamento. Por isso que tem tanta separação hoje em dia. É muito mais fácil a gente separar do que olhar para aquilo que está causando os nossos problemas no relacionamento, nossos problemas no trabalho. Então é mais fácil, assim, que nem eu fiz, ficar pulando de galho em galho lá no trabalho, empreendendo, não sei o que, sem olhar para aquilo que causava o meu desconforto, para aquilo que não me fazia sentir realizado profissionalmente. Então, a força tática tem essa simbologia toda, porque sim, vai ter lá dentro as convicções e a gente precisa estar preparado para entrar dentro do nosso cativeiro que está o nosso potencial emocional em estado de deformidade. Então, a superação do estado de perturbação emocional vai ficando evidente e você vai percebendo que a vida vai voltando aos poucos. Nesse dia que eu falo com a minha esposa, que eu encontrei lá ela lendo, né? Eu não posso falar que fui eu que encontrei a base do método, que foi ela, né? Ela tinha comprado esse livro, comprou lá na Amazon, né, da Alice Miller. Nesse dia eu tinha feito um exercício já, e relacionado à minha verdade original, ao ponto de vista da emoção. Eu já tinha sentido por isso, e eu estava numa fase de estranhamento ainda, porque
caramba, tá certo, tá errado, eu senti tudo isso. Daí foi quando foi tudo sendo construído. Não, tem as convicções que estão me impedindo de sentir essa coisa boa, sentir essa leveza, de sentir que a vida tá fluindo de novo, né? Então a vida vai voltando mesmo. E a minha esposa, acho que no depoimento, você fala alguma coisa da vida ir voltando aos poucos. E essa é uma frase que é típica. Foi típica para mim, típica para ela. A vida vai voltando aos poucos, né? E aí tem o módulo 5, como seguir em frente. Depois de lidar com as suas emoções. Aqui é incrível falar disso aqui, eu vou falar bastante nesse módulo agora. Depois de lidar com as suas emoções, você será capaz de mudar hábitos e comportamentos que há tanto tempo você tenta, mas não consegue. Então vamos lá. Eu disse para vocês que os sentimentos vão impulsionar você para se comportar, certo? Vocês talvez já sacaram isso, já saibam disso. E os sentimentos, eles são impulsionados pelas emoções. E as emoções fazem parte de um processo natural de toda a vida. Nos casos dos seres humanos, o processo homeostático gera as emoções, frio na barriga, medo, ansiedade, raiva, ódio, nojo, tristeza e assim vai. Alegria. Quando eu, lá atrás, 2014, tento mudar o comportamento de alcoolismo, por exemplo, vou falar do primeiro vício, alcoolismo. Eu bebia pra caramba e comprava caixas de pinga. Eu era um alcoólatra e não me considerava um alcoólatra. Mas já estava numa fase desesperadora de passar vergonha perto das minhas filhas, da minha esposa. Era vergonhoso. E eu bebia e sentia envergonhado depois. Então, eu tentar parar de beber não funcionava. Eu falava, não vou beber, mas eu chegava na festa e bebia. Né? Eu chegava na festa e bebia. Não adiantava tentar parar de beber. Não adiantava parar com aquele vício. Por que não adiantava parar com aquele vício? Porque, eu falei, né, processo homeostático, acho que eu vou fazer a mão inversa aqui, processo homeostático, que tem ali o processo emocional, que gera sentimentos, e gera o que depois do sentimento? Comportamentos. Se eu tento atacar o comportamento e mudar ele, o que está gerando esse comportamento, que é o que está dentro do meu potencial emocional, está dentro da estrutura emocional, não foi mudado. Eu fico dando murro em ponta de faca, tentando mudar comportamento. É por isso que a maioria das pessoas não consegue eliminar vício, porque elas ficam fazendo exercício para mudar comportamento. E o que acontece no meu processo? No meu processo acontece que o vício da bebida foi embora. Eu não tive que parar um dia, a partir de hoje não bebo mais. Ele foi indo embora. E a cerveja, a cachaça começou a não ficar gostoso mais. Eu comecei a olhar para aquilo e aquilo não me dava mais vontade. Eu não parei para pensar sobre isso. Não tive que parar para pensar. E aí tem outros vícios, vício relacionado a sexo. Eu era viciado em sexo, dava trabalho para minha esposa relacionado a isso. Vício em masturbação. Todos esses vícios que eu tinha, eu não precisei atacar. Agora eu vou fazer um curso só para masturbação. Já vi na internet, tem cursos para isso. Mas se você tem sintomas das perturbações emocionais, ou se nem tem, investiga as situações emocionais, porque é daí que surge o comportamento. Quem que quer ficar se masturbando 10, 11, 12 vezes por dia? Diga pra mim, quem que acorda cedo? Não, hoje eu vou me masturbar 12 vezes por dia. Quem que quer isso? Quem que acorda cedo, a não ser um estado de alcoolismo, que já está muito profundo, a pessoa acorda já desejando a bebida. Mas quem que deseja ser alcoólatra? Quem que deseja ser viciado em droga? Todos nós queremos uma vida melhor. Mas em função das cargas emocionais, nós sentimos coisas e nos comportamos de tais formas, de determinadas formas. E aí que está a questão do comportamento. E por que eu só falo de comportamento no módulo 5? Obviamente, nos primeiros módulos, a gente vai olhar para esse comportamento, porque através do comportamento, a gente vai usar para a força de impulso, que eu chamo, que é uma das 3 forças da superação. A força de impulso que significa sentir para se reconectar. A gente olha assim para comportamento, mas não para mudar eles. Você não vai ver isso, porque é dar murro em ponta de faca. E a partir do momento que a gente vai resgatando o seu potencial emocional, seus vícios vão indo embora. É assim que funciona a eliminação de vícios, tá? Então, esse é o módulo Como Seguir em Frente. É basicamente isso. Eu me empolgo bastante para falar disso, porque eu me tornei especialista em comportamento para resolver os meus problemas. E eu vi que não adiantava nada ser especialista em comportamento se eu não fosse especialista em emoções. Então, a minha história começa o contrário, dando murro em ponta de faca em comportamento, e escutando de pessoas que eu não era comprometido com a minha família, comigo mesmo, até que eu desisto disso, encontro toda essa linha de teoria, essa base de estrutura de teoria,
para desenvolver o método e parar de pensar nessa coisa toda. E hoje, a minha maior preocupação é sempre olhar para as cargas emocionais, sempre olhar para a emoção. E como que eu olho para a emoção? Daí talvez esteja se perguntando. É através do sentimento, porque a gente usa o sentimento que está acontecendo agora, a gente chama o sentimento presente. Eu uso ele para entrar dentro desse cativeiro. É através do sentimento presente que a gente vai entrar no cativeiro. E tudo isso, obviamente, eu estou perdido aqui agora nos meus slides, e tudo isso, obviamente, tem que ser feito num passo a passo. Eu falei lá no módulo 3, no módulo 4, eu não posso pôr você direto para fazer um exercício, que seria força tática, que é o fazer, é o exercício em si. Minha esposa fala, acho que no depoimento, se eu não estiver enganado, não sei se é ela ou se é outra pessoa, eu fiz uma aula tal, acho que é ela mesmo. Essa aula é a aula do módulo 4. Mas sabe quando ela foi fazer essa aula? Foi esse ano. Foi esse ano que você fez essa aula, né? Ela não fez no ano passado, eu gravei essa aula no ano passado. Esse ano eu falei, olha essa aula para mim, é importante que você veja, porque essa aula é uma aula importante do módulo 4. Aí ela fez a aula lá e tal, enfim, e gostou da aula. Por quê? Porque ela já tinha passado por um processo longo comigo. Muitos cafés, muitas conversas de mentoria para que ela pudesse ver essa aula. Para que ela não chegasse durante essa aula e, nossa, eu estou aqui tentando entrar no cativeiro e tem um exército alemão nazista impedindo, um exército inimigo me impedindo de entrar nesse bendito cativeiro. E tá errado, não devo entrar nesse cativeiro. Tem que voltar para trás, tá bom? Então, voltei um pouquinho só para falar do... Oi? Tô perdido aqui nas minhas anotações. Então, daqui, falei das etapas, né? Eu mesmo me baguncei todo aqui agora, né? Aqui, ó. Na verdade, eu fui seguindo e não fui mudando aqui, né? Tá. E agora eu vou fazer um convite, né? Já tá na hora, né? Então tá, agora eu vou convidar vocês. Então, quem está disposto a encarar essa jornada através do método Repõe, do resgate do potencial emocional, quem entendeu que de fato isso vai fazer diferença no seu processo de superação, eu vou convidar você para seguir em frente comigo, né? Eu vou apresentar para vocês, então, o que as primeiras pessoas que se inscreverem para o método Repõe hoje vão ter de bônus, que eu acho que esse bônus ele é importante, mas ele não é crucial, mas ele é importante. Por que não é crucial? Porque eu não tive alguém pegando na minha mão, eu mesmo fui conduzindo. Então, toda a estrutura dos módulos estão preparadas para você seguir sem o bônus, mas o bônus acelera muito a sua jornada. Então, vamos lá, para os 10 primeiros, Renan, mas por que 10 primeiros? Porque é 10. 10 porque eu não vou conseguir pegar na mão de mais do que 10. Então, para os 10 primeiros, eu coloquei aqui 3 meses de mentoria individual comigo. O que eu fiz com a minha esposa, eu vou fazer para esses 10 primeiros. Cada sessão de mentoria é de no mínimo 40 minutos. E eu falo pra caramba, eu gosto de me aprofundar, é mínimo mesmo. Um rapaz falou, por que você não põe máximo? Não, porque eu vou passar, então eu vou garantir o mínimo para a pessoa. Porque se eu ponho o máximo, eu vou ficar limitado ali na sessão. Então as sessões são semanais, durante 3 meses, então vai dar aproximadamente 12 sessões. Eu cobro hoje R$350 por sessão, vocês viram lá no depoimento do Toniato, né, e em dupla é 700, né? Então só de 12 sessões já daria R$4.200, mas você não vai pagar esses R$4.200. Por que não? Porque esses 10 primeiros vão ter isso, eu coloquei aqui de super bônus. Super bônus para você que está aqui hoje e que vai se inscrever, que vai entrar no modo para seguir essa jornada junto comigo. Então eu coloquei aqui o super bônus, que são a sessão semanal, direto comigo, para os 10 primeiros por 3 meses. E tem um bônus também. Renan, eu sou o 11º, eu não estou entre os 10. Eu acabei comprando e não estou entre os 10. Você vai ter o meu acompanhamento também. É um acompanhamento diferente, que vai ser por telefone e a cada 15 dias. Mas aí por si só eu já consigo dar um apoio para você também. O super bônus é super mesmo, né? Então vai estar toda semana comigo ali, a gente vai agendar as sessões e o bônus vai ter também o acompanhamento. Então todo mundo que entrar nessa turma, quando fechar as inscrições, entrou, todo mundo vai ter o bônus. Os 10 primeiros, o bônus. Dúvidas vocês vão colocando ali no chat, tá? E o que está incluso dentro do... Para todo mundo. Para todo mundo vai estar incluso o quê? Acesso imediato, suporte ao vivo semanal. Isso é muito importante. E aí você fala, caramba, eu só recebi o acompanhamento. Mas não, você vai ter toda semana também suporte comigo.
em grupo, vai ser em grupo, mas vai estar lá comigo, em grupo, vai poder tirar suas dúvidas e a gente vai poder entrar nos seus assuntos também, caso você queira falar ou caso você queira só escutar. Às vezes só de escutar a gente já pega algumas coisas. Então eu vou estar conduzindo vocês semanalmente também. Então o módulo será liberado a cada semana, para que não tenha risco de pular. Lembra que eu falei que você não pode ir lá fazer o módulo 4? Minha esposa fez a aula do módulo 4, porque ela já tinha feito a mentoria comigo. Mas você não pode, eu não posso colocar você e deixar todo o curso livre lá, e você vai lá, deixa eu ver essa aula aqui. A gente é curioso, a gente quer saber o que vem para frente. Você vai ver todo o curso lá, mas você não vai poder acessar, tá? E tá todo gravado, já tem mais de 13 ou 15 horas lá já gravadas para você. Então você vai fazer da onde você quiser, as aulas são gravadas, a não ser as aulas online, né, as sessões de suporte que a gente vai fazer, e aí serão ao vivo, mas vai ficar gravada também dentro da plataforma. Renan, perdi a sessão do suporte, vai estar dentro da plataforma. Lide com seus maiores segredos e medos sem precisar contar. Você acha que eu queria contar para alguém sobre o meu vício com sexo e masturbação? Ainda mais homem ainda, a maioria que está aqui é mulher, né? Homem tem muita dificuldade para falar sobre isso, porque entre os homens mesmo, tem uma questão do machista que, se eu faço isso, eu sou machão, eu sou bonzão. E eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui o cara mais sensível, o cara mais das minhas mulheres aqui em casa. Então, como que eu ia dizer isso para alguém? Como que eu ia contar isso para minha esposa? Demorou para eu contar para minha esposa sobre esses vícios. Ela mesma não sabia desses vícios. Então, eu coloquei uma frase aqui: se já comprou imóvel na planta, né, quem chega primeiro acaba pagando mais barato. Essa que é a ideia dessa aula aqui para vocês. Essa aula é um imóvel na planta mesmo. Apesar de já estar construído o prédio, as aulas já estarem gravadas, vocês estão chegando na primeira apresentação do produto. Vocês estão chegando já com a oportunidade de ser os primeiros a pisar na casa nova, né? Para vocês que estão hoje aqui, o método vai custar R$ 987, 12 de R$ 98,51. 12 vezes de R$ 98,51. Tá, Renan, 12 vezes R$ 98,51. Vocês lembram lá o valor que o Toniato paga nas sessões para mim? Que o Walter paga nas sessões para mim? É R$ 350 cada sessão. Eu fiz um valor aqui considerado perto até dos 10 primeiros, que daria R$ 4.200 só as sessões, simbólico perto desse atendimento, simbólico perto de todo acompanhamento. Então, para você que entrar nessa turma, independente se vai receber o bônus, o super bônus ou só o bônus, você vai pagar 12 de R$ 98,51, parcelado no cartão de crédito, tá? Aí, lembra que eu falei que era bom você consumir o curso dentro de 30 dias? Eu acho que é bom consumir mais. Mas por que 30? Porque você usa garantia. Então, a decisão de você entrar para o método Repõe não é hoje. Olha que interessante isso. As pessoas olham a garantia de forma errada. O que é a garantia? Você entrou, obviamente você vai passar seu cartão de crédito hoje. Mas só daqui a 30 dias você vai decidir se você continua ou não. Então daqui a 30 dias você fala, já fiz as aulas com o Renan, já me atendeu na mentoria, suporte ao vivo, já assisti o curso inteiro, esse curso não é para mim, não está me ajudando. Então eu confio no meu taco para poder dar esses 30 dias para vocês. Mas Renan, eu vou usar todo o seu curso e vou embora. Eu espero que você não faça isso. Mas você tem o direito de fazer. E sabe o que é mais incrível? Você nem precisa falar comigo. O curso está na plataforma da Hotmart. Sabe como que eu peço garantia de um curso que eu não gosto? Eu vou lá, entro no curso, solicitar garantia. O Renan nem fica sabendo. O Renan nem sabe quem que pediu garantia ou não. Tá bom? Então, você tem 30 dias para decidir se você quer continuar dentro do método Repõe ou não. E se você continua, obviamente as parcelas vão caindo. E, obviamente, você vai poder participar de tudo. É importantíssimo, né? Você já deve, se você não viu nada sobre curso de internet ainda, se é a sua primeira experiência aqui, numa apresentação de curso, por lei é 7 dias. 7 dias, todo curso, todo produto vendido pela internet, por lei, eu poderia dar só 7 dias. E eu coloco 30. Renan, está correndo muito risco. Não estou correndo risco nenhum. Primeiro, que eu confio no que eu estou apresentando aqui para você. Segundo, que eu confio que essa é a melhor forma para você entrar com o máximo de segurança possível. Porque você está num estado debilitado emocionalmente. Você já está se sentindo inseguro, já está com medo das coisas. Ansiedade. Como que eu vou colocar você dentro de 7 dias de garantia? Seria muito desumano. Então, 30 dias. Não esqueça esse número, né? 30 dias. Então, você pode continuar tentando fazer do jeito que está fazendo, quem já está fazendo e não está funcionando, ou continuar desperdiçando tempo e dinheiro, que foi o que eu fiz muito. Quem não começou e quem não desperdiçou ainda,
pode já começar do jeito certo e você pode, hoje ainda, começar o resgate da sua vida. Agora mesmo você pode iniciar o resgate da sua vida. Eu espero vocês para essa turma do Método Repõe, a nossa turma Operação Resgate. Um grande abraço, fique em paz.